Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abra a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quero aproveitar o momento para agradecer a Deus por esta única e singular oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Luciano Francisco, que é o anfitrião deste evento. Quero louvar a Deus também pela vida do missionário Everton Brasil, que é o organizador e o coordenador deste evento. Quero louvar a Deus também pela vida de todos os pastores, pregadores, cantores, todos os santos homens de Deus que estão sobre esta tribuna, tanto os que me antecederam, quanto os que estarão após mim. Que Deus abençoe suas respectivas famílias e toda a igreja do Senhor nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Quem localizou a referência bíblica, diga amém. Diz-nos assim a palavra de Deus: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Meus amados e queridos irmãos, mais uma vez o Senhor nosso Deus nos concede o privilégio e a oportunidade de podermos estar reunidos em torno do seu nome. E mais uma vez o Senhor nosso Deus nos concede o privilégio e a oportunidade de podermos ouvir a sua bendita e poderosa palavra. Como é notório para todos, o nosso culto se define em 3 etapas: começo, meio e fim. E um dos momentos mais importantes, um dos momentos mais relevantes, um dos momentos mais contundentes dentro da nossa liturgia de culto é o momento em que nós ouvimos Deus falar. Mas é bem verdade que a Bíblia diz que Deus fala de diferentes formas e maneiras dentro da sua ação multiforme, mas a maneira mais clara, direta, objetiva, distinta e sucinta pela qual Deus fala com a sua igreja é por intermédio da revelação expositiva e da instrumentalidade da sua bendita e poderosa palavra. A palavra de Deus é fundamental, imprescindível na vida de todo aquele que faz parte do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Essa importância é tão fundamental que a própria Bíblia a descreve. Livro do escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hoje nós temos acesso a determinadas informações
que anteriormente, antes de nós entregarmos a nossa vida para Jesus, reconhecendo-o como único e suficiente Salvador da nossa vida, nós não tínhamos acesso a tais informações que hoje estão ao nosso alcance. Informações tais como essa, que para que nós pudéssemos estar aqui, nós primeiro tivemos que matar, destruir, sepultar, aniquilar definitivamente a natureza que nós herdamos de Adão, o nosso primeiro pai terreno, a natureza do pecado e da desobediência. E então, quando nós assumimos este vínculo de compromisso e aliança com o Senhor, nós entendemos algumas verdades bíblicas, tais como Gálatas capítulo 2 versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Entendemos também o significado do que 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 diz: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas são passado, eis que tudo se fez novo. Hoje nós entendemos, irmãos, que nós fazemos parte do corpo de Cristo, a igreja do Senhor, e entendemos que o cabeça desse corpo é o próprio Jesus Cristo. Hoje também nós entendemos que a nossa fé, ela está pautada e ela possui uma espinha dorsal que possui duas ramificações que nos identificam não para nós mesmos, mas para a sociedade odierna. E esta espinha dorsal, seguido das suas duas ramificações, elas nos apenas identificam, mas fortalecem e revestem a nossa fé. Nós entendemos que a primeira ramificação é aquela pela qual nós entendemos, compreendemos e vemos o nosso Deus, porque a primeira vez que você vai ver o nome Deus na Bíblia, em Gênesis capítulo 1 versículo 1, Bereshit bara em Elohim em Shamaim em Aretz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Entenda, irmãos, todas as vezes que você for fazer uma exegese, traduzir um texto da sua forma original para a língua portuguesa, principalmente no Antigo Testamento, você vai entender que você vai traduzir em uma expressão exegética o hebraico para o português. E então todas as vezes que você for fazer esta tradução e você ver em um texto original no Antigo Testamento uma palavra com final IM, você vai entender que nada mais é do que a mesma indicação do S da língua portuguesa, indicando uma pluralidade, porque é isso que o nome Deus indica, uma pluralidade, um Deus subsistente em três pessoas. Não são três deuses, é um único Deus que subsiste em Pai, Filho e Espírito Santo. E a Bíblia classifica a sua atuação e ação em uma expressão grega chamada de koinonia, que quer dizer comunhão. A igreja do Senhor que está reunida aqui nesta noite, ela possui uma identidade, ela possui as suas características que foram transmitidas pelo próprio Deus, que são a comunhão, a unidade e o coletivo. Não existe igreja sem no mínimo essas três características. É por isso que nessa noite aqui Deus reuniu a sua igreja. E entenda que todas as vezes que você está reunido no corpo de Cristo, você nunca sairá daqui de mãos vazias, nunca sairá da mesma maneira. Quem já está me entendendo, levante a mão para o céu e dê glória para Jesus. Aleluia. A segunda ramificação da espinha dorsal da nossa fé é a crença na palavra de Deus, a carta magna,
a maior, total, perfeita, plena, completa e absoluta revelação de Deus para a sua igreja. Não existe revelação maior do que a palavra. Não existe segurança para o crente maior do que a palavra. A Bíblia diz, irmãos, livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 55, versículo 11: mas assim será toda palavra que sair da minha boca, ela nunca voltará vazia, sem antes cumprir tudo que me apraza e prosperar no objetivo pela qual a designei. Eu venho aqui nesta noite com humildade, temor e tremor para profetizar a você do ponto de partida do marco zero da igreja, da maior revelação que há, a mais segura, infalível revelação de Deus para a sua igreja, a sua palavra. E é por isso que eu tenho certeza de que eu não me enganarei e você não sairá daqui enganado, porque a palavra de Deus é fiel, ela garante o êxito, a resposta e a vitória da igreja do Senhor. Quem acredita nisso, dê um brado bem alto de glória. Aleluia. O que é a Bíblia, irmãos? A Bíblia possui 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. A Bíblia nos fala de 2 tempos, 2 alianças e de 2 sacrifícios distintos. A primeira aliança é a aliança do Antigo Testamento, que foi inaugurada em Gênesis capítulo 17, no momento em que Abraão, o pai da fé, se circuncidou com a idade aproximada de 100 anos. Irmãos, a palavra circuncisão no português é uma só, mas se nós formos lá para o texto original, ela se divide em 2 palavras: berite, milá, que quer dizer desprendimento da carne e dependência de Deus. Quando Abraão fez a sua circuncisão, ele estava fazendo a seguinte afirmação: que todas as gerações posteriores a ele viveriam na total, perfeita, plena, completa e absoluta dependência de Deus. O interessante é que a Bíblia nos narra que houve um avanço, um aperfeiçoamento, um crescimento desta aliança, e o ápice dela é em Êxodo capítulo 24, aonde nos narra a construção da Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? Um baú, uma caixa, um caixote feito de uma madeira muito nobre, que tinha muitos nós, chamado pelo nome de acácia. A Bíblia diz, irmãos, que quando a arca foi construída, ela foi forrada e revestida de ouro por dentro e por fora. A Bíblia diz que no seu interior colocaram 3 elementos: um prato de ouro contendo uma porção de maná, as tábuas contendo os 10 mandamentos e um pedaço do cajado de Arão que floresceu no deserto. A Bíblia diz que a tampa da arca chamava-se propiciatório, do hebraico caporê, que quer dizer assento da misericórdia. A Bíblia diz que na parte superior da tampa do propiciatório foram forjados de joelhos 2 querubins olhando continuamente para o interior da arca. A Bíblia diz que no alto eles se encontravam pela ponta das asas e embaixo pelos seus joelhos, formando não apenas ali um círculo, nem tão pouco apenas uma aliança representativa do Antigo Testamento, não, mas ali nós vemos 2 realidades bem distintas: a nossa realidade e a realidade de Deus. A nossa realidade é tipificada em uma palavra chamada de tempo, porque todos nós, querendo ou não, estamos condicionados e limitados ao tempo. E do lado interior daquele círculo estava a representatividade da realidade de Deus, em uma palavra chamada de eternidade. Quem aqui nunca leu 1 Coríntios capítulo 15 ou 1 Tessalonicenses capítulo 4? Ambas narram as características do arrebatamento da igreja, e a Bíblia diz claramente que a primeira barreira a ser vencida é a barreira da matéria, porque a Bíblia diz que o corpo material será revestido por um corpo imaterial, o corpo corruptível será revestido por um corpo incorruptível.
incorruptível. E a Bíblia é bem enfática e direta em dizer que nós seremos transportados, transformados em uma fração de milésimo de segundo. Seremos transportados até as nuvens, e lá estará o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Ele vai nos conduzir até chegar ao terceiro céu, porque biblicamente falando, irmãos, só existem 3 céus: aurônios, messorâneos e aporâneos. 2 Coríntios capítulo 12 versículo 2 nos mostra a realidade de como é o terceiro céu. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo não sabe se foi no corpo, fora do corpo. Ele não sabe de que forma que foi, ele só sabe que foi arrebatado até o terceiro céu, ao paraíso. E a Bíblia diz que ali ele não viu nada, ele apenas ouviu algo que não é lícito a nenhum ser humano comentar. Entenda que a maior promessa, expectativa, vitória que você tem aqui nessa noite não são bens materiais, não é uma agenda vasta não, mas é o céu. É para isso que você veio aqui, porque você ainda acredita que Jesus vai voltar para buscar essa igreja. Quem ainda crê, quem ainda acredita, levante a mão e dê glória para Jesus. Aleluia. Hoje nós entendemos também, irmãos, que a igreja que você faz parte hoje, ela foi fundada, ela foi criada, estabelecida em Atos capítulo 2. Só que entenda uma coisa: para que se chegasse nesse momento, nesse ápice, a Bíblia diz que na época do Antigo Testamento, se qualquer um de nós vivêssemos naquela época, não teríamos acesso direto a Deus como temos hoje. Viveríamos na dependência de 2 representantes diretos, que eram o sacerdote e o sumo sacerdote. A Bíblia diz que naquela época existiam 2 tipos de sacrifício, chamado pelo nome de expiação, que quer dizer cobrir o pecado ou aplacar a ira divina. Existia a expiação diária e a expiação anual. A expiação diária era oferecida pelo sacerdote, a expiação anual pelo sumo sacerdote. E entenda que na época em que era oferecida a expiação anual, ou também chamado Yom Kippur, a Bíblia diz que o sumo sacerdote vestia uma roupa específica, a estola sacerdotal. No seu peito era pendurado o éfode, um quadrado com 12 pedras de cores diferentes, representando as 12 tribos de Israel. A Bíblia diz que antes de ele entrar ao antigo tabernáculo móvel, que era constituído por 3 véus, que fazia a separação entre santo, santo dos santos e santíssimo, aonde que no terceiro compartimento estava a arca da aliança, ele realizava um ritual e dizia a seguinte expressão: Hazar, Hazar, venite Hazar, que quer dizer: Deus meu, me faça digno de entrar dentro do tabernáculo, oferecer o sacrifício e sair vivo diante dele. Porque entenda, antes dele entrar e após realizar este ritual, amarrava-se na sua cintura uma corda, em uma das suas pernas um sino, e quando ele começava a adentrar ao antigo santuário, tabernáculo móvel, quando ele ia ultrapassando o primeiro, segundo, até chegar no terceiro véu, ele tinha que balançar aquele sino, e lá fora se entendia que enquanto o som era produzido, era o significado de que Deus estava recebendo a expiação. Mas se porventura o som cessasse, eles entendiam que Deus havia reprovado o sacrifício. Fogo rompia do céu, consumia a vida do sumo sacerdote. Então a corda servia para trazer para fora do tabernáculo móvel os seus restos mortais. É por isso, irmãos, que chega um determinado período na história que a expiação não produzia resultado nenhum, ela não tinha mais significado, porque era o sangue de animais que eram oferecidos ali. Então houve a necessidade de Jesus Cristo intervir nessa história. Mas antes que isso acontecesse, houve o chamado período do silêncio de Deus, o período intertestamentário, que nada mais é do que a divisão do Antigo para o Novo Testamento. Período esse que durou aproximadamente 400 anos. Durante 400 anos Deus cessou a sua comunicação com a humanidade. Ele não falava nem por Urim, nem por Tumim, nem revelação profética, sacerdotal, individual, e nem tampouco coletiva. Mas ele estava preparando aquele que viria para estabelecer uma nova aliança, para nos remir, para estabelecer um novo vínculo que o pecado havia quebrado. E ele está aqui nessa noite. Quem veio para adorar e prestar a ele um culto racional, levante a mão e dê glória para Jesus. O nosso culto, irmãos,
ele possui um padrão. E esse padrão, ele está pautado na Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O padrão deste culto aqui descrito é o padrão chamado de cristocêntrico. Quer dizer o que? Jesus no centro, o alvo, a meta, o objetivo maior de todos nós. É por isso que você tem que entender: quando você vem para a igreja e só vem pedir, você está invertendo o padrão do culto que a Bíblia determinou. Você tira o padrão cristocêntrico e implanta o padrão antropocêntrico. Você tira Jesus do centro e coloca o homem no centro. Deus está falando com alguém aqui. Sabe por que as coisas pararam de acontecer e você pensa que Deus te esqueceu, te abandonou? É porque você inverteu o padrão do culto, é porque você inverteu o padrão da liturgia. Irmãos, a igreja não pode ser influenciada, ela não pode ser transformada, porque ela foi criada por Deus. A essência dela é o Espírito Santo de Deus. E se você sente a presença dele aqui nessa noite, levante a mão e dê um glória para Jesus. Quando chega o momento, a Bíblia diz que Jesus ele veio, ele exerceu o ministério terreno na sua primeira vinda, que durou aproximadamente 3 anos e meio. Neste curto espaço de tempo, ele discipulou alguns homens, ensinou-lhes, capacitou-lhes, e simultaneamente a isso, ele atendia as pessoas, saciava fome, matava a sede, curava e até mesmo ressuscitava mortos. E quando chega o término do seu ministério terreno de 3 anos e meio, na sua primeira vinda, ele foi crucificado, e ali ele nos substituiu na cruz. O sacrifício de Jesus é chamado pelo nome de vicário, que quer dizer substituto, permanente e absoluto, com um nível de extensão tão infinito que literalmente ele anulou, cancelou, pagou a nossa dívida. Entenda que nessa noite você não deve satisfações ao inferno, você não deve satisfações ao diabo, você apenas tem que adorar ao Senhor, porque Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você está passando e padecendo, e Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer: apenas me adore porque eu abro a porta, apenas me adore porque eu curo, apenas me adore porque eu entro com providência. Alabachúria, calamandaraia. Só quem acredita, só quem crê, só quem recebe, levante a mão e dê um glória para Jesus. Aleluia. Só que antes de Jesus retornar ao terceiro céu, ele deixou uma determinação: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O interessante, irmãos, é que Jesus também falou: eu retornarei ao Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei um outro consolador. A palavra outro ali, do contexto bíblico, é uma palavra grega chamada de alon, com 2 L's, que quer dizer o mesmo, em tudo, virtude, característica, mensagem. Ele não mudará nada. Ele veio para dar continuidade à obra que Jesus iniciou, mas ele veio também para capacitar aqueles que Jesus escolheu. Entenda que nessa noite você não precisa rodar, pular e profetizar para ser profeta, não. O simples fato de você estar aqui já demonstra que o Espírito Santo está sobre a tua vida, irmãos. Qual é a característica de um crente cheio do Espírito Santo, irmãos? Está na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes em toda a obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão para o Senhor. Você que sofre preconceito, você que é discriminado porque você não é como as demais pessoas, Deus tem obras individuais. Deus
trabalha de uma forma individual na vida de cada um. Ele tem uma unção específica, ele tem uma chamada específica. Você não precisa ser igual a ninguém, você só precisa ter a presença, a virtude, a graça e a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Aleluia. E a Bíblia diz que então, para me concluir, Atos capítulo 1 versículo 15, um grupo remanescente de 120 crentes estavam reunidos, trancafiados em um local chamado pelo nome de cenáculo. O contexto de Atos capítulo 2 diz que foi no momento em que era celebrada a festa do dia de Pentecostes em Jerusalém. Foi o momento que Deus escolheu para a inauguração da igreja. O que era a festa do dia de Pentecostes? A palavra Pentecoste quer dizer 50 dias após as colheitas, 10 dias após a Páscoa. O interessante, irmãos, é que o Espírito Santo veio por causa de um fator característico que havia em comum no meio daquelas 120 pessoas. Olha o que a sua Bíblia diz, Atos capítulo 2 versículo 1, a parte final diz o que? E estavam todos reunidos no mesmo lugar. A indicação ali diz o que no texto original? Que havia a unidade da chamada tricotomia, porque todos nós, irmãos, e nós somos os únicos que possuem esta formação chamada tricotomia, que é o que? Corpo, alma, espírito. Corpo, matéria física, tangível, palpável. Alma, basicamente nossos desejos, vontades e sentimentos. E o espírito, o que Deus soprou nas narinas de Adão, a chamada Neshama Raim. Gênesis capítulo 2 versículo 7 diz o que? Que Deus usou uma matéria-prima para criar o primeiro homem. Qual foi a matéria-prima? O pó da terra. O que é o pó da terra do contexto ali, irmãos? É algo que não estava nem embaixo nem em cima, mas estava em um espaço intermediário. Quem aqui nunca andando pela rua, uma hora veio um vento, uma ventania, ou até mesmo um temporal, trouxe consigo partículas que você não viu, mas sentiu o efeito dela quando entraram nos seus olhos e te incomodou. Sabe o que isso quer dizer? Deus hoje está pegando o que está te incomodando e vai transformar em algo que vai te beneficiar. Deus hoje está transformando algo que está tentando te parar e vai transformar em algo que vai te auxiliar. Deus está visitando alguém aqui nesta noite, Ele está visitando a família de alguém aqui neste momento, e Ele vai transformar aquilo que te incomoda, te faz sofrer, aquilo que te faz chorar de tristeza. Deus manda te dizer: vou reverter o quadro neste momento, e você terá surpresa da minha parte antes de pisar a planta do teu pé naquele lugar. Se você acredita nisso, profetize para o teu irmão: tem surpresa de Deus para a tua vida. Profetize para o teu irmão: tem surpresa de Deus para você. A tricotomia, a unidade tricotômica, foi o diferencial que promoveu a vinda do Espírito Santo. E o interessante é que quando ele veio, a Bíblia diz que ele entrou no interior do cenáculo, preencheu todo o espaço, e sobre a vida daquelas 120 pessoas, ele compartilhou a sua unção, virtude e poder. E alguns sinais se manifestaram ali para decretar a inauguração da igreja e a presença de Deus no meio dela. E um dos sinais que mais me fascina, pastor Ricardo Félix, é um sinal que a Bíblia chama de línguas repartidas como que de fogo. Entenda, todas as vezes que você for meditar, ler ou interpretar um texto da Bíblia, você nunca pode interpretá-lo de forma isolada. Leia sempre em versículos, forme um texto, porque somente texto produz contexto. Então, quando nós entramos no contexto das línguas repartidas como que de fogo, irmãos, nós entendemos o que elas representam. Nada mais, nada menos do que o tipo da personalidade de Deus. Pastor Diron, qual é a personalidade de Deus? É aquela que está descrita lá em Hebreus capítulo 13 versículo 8. Adonai Olam, Yud Rid Varid, Amishka Nialeike. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É aquele que estava no princípio de toda a criação, é aquele que está no presente momento
momento e é aquele que estará na consumação dos séculos. É por isso que em Mateus capítulo 28, versículo 20 diz: e certamente estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É por isso que em Números capítulo 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É por isso que Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz: eu, o Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos. Você não vai parar, não vai voltar, não vai ser impedido, porque você tem dentro de si a essência de um Deus imutável, a essência de um Deus que não muda. Ele está falando com alguém aqui nessa noite. Você pode descansar, porque a minha promessa é a mesma, a palavra é a mesma, nada mudou, tudo permanece de pé. Se você acredita nisso, irmão, recebe essa palavra, aplauda bem alto a Jesus. Amém.